Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma última revisão sobre redação para o Enem. A primeira coisa, que é a mais importante que eu tenho a dizer nesse vídeo, é que todos os dias, pelo menos 20 vezes, eu recebo e-mail, recebo comentários no Instagram, recebo no YouTube, um tanto de gente falando: Débora, faz vídeo sobre os possíveis temas da redação do Enem, Débora, faz vídeo sobre citação. Eu já fiz, e isso tá me deixando muito brava, de verdade, porque eu fiz um tanto de vídeo sobre redação e vocês ficam me pedindo pra fazer os vídeos que eu já fiz e não procuram no canal. Então, migas, já fiz vídeo sobre os possíveis temas pra redação de 2016, fiz vídeo com alusão histórica pra colocar na redação, fiz vídeo ano passado, inclusive, que ainda tá valendo, no qual eu acertei o tema da redação, que tem muitas alusões históricas, fiz vídeo com citação filosófica, fiz vídeo do que você deve e não deve fazer na redação. Tem uma playlist com um monte de vídeo de redação. Então, hoje, vocês, pelo amor de Deus, vejam os meus outros vídeos sobre redação. Mas hoje a gente vai revisar o mais importante pra gente chegar na hora do Enem e fazer uma redação bonita pra estar com tudo fresquinho na cabeça. A gente vai começar falando sobre as 5 competências do Enem. Elas vão guiar o nosso vídeo porque são os métodos, né, as áreas que o corretor vai procurar na sua redação pra te dar a sua nota. Então, se a gente conseguir suprir essas 5 competências, a gente tira 1000. Simples assim. E a primeira competência é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Resumidamente, escrever corretamente, usar a gramática correta, usar a linguagem correta, tá? É a norma culta da língua portuguesa, não é linguagem coloquial, não é gíria, e você também não repetir muitas vezes uma mesma palavra no mesmo parágrafo, ok? Então vamos usar um vocabulário diversificado. Se você não souber escrever a palavra, troque por um sinônimo, por uma palavra que você saiba escrever, pra gente garantir essa competência. E a segunda é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Essa é grande, a gente divide ela. Primeiramente, compreender a proposta de redação. Não fuja do tema. Fugir do tema, inclusive, é uma das coisas que pode zerar a sua redação. Então, assim, um problema é que muitas vezes a gente não percebe que está fugindo do tema. Então, é muito importante a gente ler direitinho o título da proposta de redação. Porque, por exemplo, no ano passado, em 2015, a persistência da violência contra a mulher. Teve muita gente que leu a violência contra a mulher e escreveu sobre a violência contra a mulher. O tema da redação não era que existe violência contra a mulher. O tema era que a violência ainda existe, mesmo tendo Lei Maria da Penha, mesmo tendo criminalização da violência, mesmo tendo sei lá o que, ainda existe violência contra a mulher. Então, prestem atenção no tema, prestem atenção nos textos motivadores, porque ano passado não, retrasado, em 2014 também teve muito otário que quando o tema foi publicidade infantil, ao invés de falar de publicidade para crianças, falou tipo de publicidade com crianças, sabe? Essas crianças que fazem propaganda, aparecendo na TV, esse tipo de coisa. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão jogando sua redação no lixo, tá? Então, não seja o otário que não interpreta direito o título da redação, resumidamente. Em segundo lugar, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Essa é aquela parte que eu adoro falar, sobre colocar áreas do conhecimento. Eu já fiz um vídeo falando sobre atualidades, eu sou meio contra você ficar estudando atualidades ao longo do ano, porque é muito mais fácil, muito mais prático você colocar uma coisa que já tenha na sua cabeça, sabe? Você colocar um livro que você já leu, um filme que você viu, um jogo, um videogame, alguma coisa que te lembre o assunto, que tenha a ver com o assunto e que seja de conhecimento geral. Como assim de conhecimento geral? Você encontra isso no Google? Então você pode colocar. Não pode colocar, por exemplo, um caso que aconteceu na sua vida, uma coisa que a sua mãe, que a sua tia disse. Tem que ser de conhecimento geral e tem que ter a ver com o tema. Então é muito legal nessa hora você colocar um conceito da biologia, fazer uma alusão histórica, colocar uma frase de filósofo, falar de um filme. E assim, eu falo 1000 vezes, mesmo quando eu falo, tem gente que não acredita que pode colocar quadrinhos, super-heróis, videogames na redação. No ano passado, eu inclusive fiz um vídeo lendo a minha redação do ano passado. No ano passado eu introduzi a minha redação com o filme do Homem-Aranha. E deu super certo, enriqueceu a minha argumentação. Então assim, tem muita gente que acha que você tem que colocar um argumento científico, que você tem que colocar uma pesquisa de Harvard com o Drauzio Varela explicando a dengue nos seres humanos, sendo que não, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o tema e que seja de conhecimento geral. Porque eu vou falar disso um pouco melhor na argumentação, porque o objetivo da gente na redação do Enem é convencer a pessoa do que a gente acha. Isso é o básico, é um texto dissertativo argumentativo.
Então a gente quer convencer essa pessoa. E como que você convence uma pessoa que você tá certo? Você mostra um fato, você mostra um dado, você mostra, tipo assim, eu acho que a violência contra a mulher ainda existe, sabe por quê? Porque, ó, por causa desse dado estatístico, por causa desse profissional que falou que existe, por causa desse filme que mostra que existe, você vai juntando argumentos pra convencer o seu leitor. Assim, falei um pouquinho de argumentação, mas já pra gente entender, o Enem gosta que a gente coloque outras áreas do conhecimento, primeiramente para facilitar a nossa argumentação e segundo, para o corretor da redação ver que a gente tem uma bagagem cultural, para o corretor ler a nossa redação e ver, nossa, essa pessoa sabe do que ela tá falando, essa pessoa estudou, essa pessoa tem um domínio para escrever uma redação, entendeu? Então é muito importante. E por fim, na segunda competência, fala dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Escreva um texto dissertativo argumentativo. Eu sei que é idiota, né? Ninguém vai escrever um poema, uma carta, mas às vezes a gente se engana, achando que, por exemplo, no texto dissertativo argumentativo você pode escrever em primeira pessoa, pode falar eu acho, na minha opinião, eu acredito, está proibido. Ou então, às vezes, não escreve na estrutura mesmo, sabe? O texto dissertativo, ele tem que ter entre 3 ou 4 parágrafos, mais ou menos do mesmo tamanho, sabe? Não é para escrever um parágrafo de 15 linhas, outro de 5, e eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, 3 ou 4 parágrafos. Então, basicamente, a segunda competência é isso. É você respeitar a estrutura do texto, a proposta de redação e você aplicar conceitos nas áreas do conhecimento. Já a terceira competência diz selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É a famosa argumentação. O que é argumentar? É você juntar fatos, dados, opiniões, tudo para defender o que você acha. Uma coisa legal que eu gosto de comparar é que quando a gente está fazendo a redação, é como se a gente fosse um advogado que está defendendo a nossa causa num tribunal. Quando um advogado está no tribunal defendendo o cliente dele, provando, meu cliente é inocente, o que ele vai fazer? Vai procurar um álibi, vai procurar uma prova de que o cliente é inocente, vai procurar testemunhas que falem que ele é inocente, vai procurar dados falando que ele é inocente, vai encontrar um tanto de coisa para convencer, gente, ele é inocente. Da mesma forma, quando a gente pega a nossa redação, a gente vai defender o nosso ponto de vista. Então a gente vai procurar dados, estatísticas, outras áreas do conhecimento, tudo isso para comprovar. Isso é a nossa argumentação. É a gente convencer o leitor do nosso ponto de vista, do que a gente está querendo dizer. E uma coisa mega importante, que eu não falei em nenhum outro vídeo, mas devia ter falado, é que um erro grotesco que a gente comete é achar que só o meio da nossa redação é a argumentação. É achar que a argumentação é só o segundo, o terceiro parágrafo. Não, gente, o texto inteiro é uma argumentação. Desde a introdução até o ponto final, a gente está defendendo o nosso ponto de vista. Então é muito importante que a gente coloque, assim, por isso que muita gente tem dúvida, mas não tem problema nenhum você colocar uma alusão histórica, uma citação de filósofo no início da redação ou no final da redação, porque durante todo o texto você está defendendo o seu ponto de vista. É como se você chegasse para o seu leitor e falasse, ok, então agora tem esse problema, eu vou te explicar por que isso é um problema e depois eu vou falar como que a gente pode solucionar esse problema. E o nosso objetivo é que o corretor chegue no final da redação e pense, é verdade, a violência contra a mulher continua sendo um problema no Brasil e boas propostas que essa pessoa fez, né? Podemos aplicar isso no nosso país, na nossa realidade. Então o nosso objetivo é convencer o leitor e a gente vai fazer isso com os argumentos. Mas não apenas com os argumentos, mas também com a coesão textual. Isso já entra na competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Isso é coesão textual. Coesão textual é o que liga os seus argumentos. Porque pensa bem, eu quero defender na minha redação que ainda existe violência contra a mulher e que ainda é um problema. Não adianta simplesmente eu listar um tanto de fatores. 20 mil mulheres morrem por ano. 8% das mulheres acontece lá o que. Muitas mulheres morrem por ano. E os casos não são julgados. Não adianta eu jogar esse tanto de informação e não organizar isso direitinho, não comparar uma coisa com a outra, não juntar esses argumentos. O que eu falo aqui é como se os nossos argumentos
argumentos fossem tijolinhos. Adianta a gente empilhar um tanto de tijolo? Vai construir uma casa? Não. A gente precisa juntar esses tijolos, precisa passar uma argamassa, um cimento, precisa unir esses argumentos, precisa fazer uma comparação, precisa colocar uma pontuação adequada, precisa juntar aquilo no mesmo parágrafo, precisa organizar o nosso raciocínio. Isso é a coesão textual. A coesão textual, ela é diferente da gramática, ela é diferente da primeira competência, porque ela compromete o entendimento do nosso texto. Como assim? Se eu erro a gramática, se eu escrevo árvore sem acento, ok, tive um erro gramatical, mas o meu leitor entendeu, ele viu que eu quis dizer árvore, mas esqueci do acento. Tá, ok, certo. Mas agora, se eu esqueço de colocar uma vírgula, coloco uma frase errada, troco essa com esta, por exemplo, aí já não é mais um problema apenas de gramática, é um problema de coesão, porque a pessoa não vai entender direito o que eu quis dizer. Então, a coesão textual é muito importante para a gente falar direitinho pro leitor entender o que a gente quis dizer, não entender uma coisa errada, não deixar um duplo sentido. Então, é importante que a gente use corretamente a pontuação, as vírgulas, a crase, enfim, pra gente dizer o que a gente quer dizer. E uma coisa super legal que é muito importante pra gente fazer nessa hora é usar conectivos, porque o corretor do Enem, uma coisa que ele quer que a gente faça é que faça um texto fluido, né? Um texto conectado. Não é como se cada parágrafo seu fosse um texto, não, é um texto só, ele tem que fluir, tem que parecer que é a mesma coisa. O raciocínio tem que começar na introdução e terminar na conclusão. Então, pra gente fazer um texto com uma continuação, um texto que flua, é muito legal a gente usar conectivos. Conectivos são essas palavras como mas, contudo, entretanto, além disso, ademais, contudo, etc., que são palavras que geram uma sensação de continuidade. É o que eu sempre faço quando eu falo para vocês escreverem, por exemplo, na intervenção. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Eu vou dar outras opções para vocês falarem também. Mas o portanto, o que ele fala? O portanto é como se em uma palavra ele dissesse: olha, leitor, depois de tudo que eu falei nesse texto, a gente vai sugerir uma mudança para melhorar essa situação. Então, o portanto, ele gera uma continuidade, assim como mas, além disso, todavia, enfim. Então, assim, são vários conectivos, a gente tem muitas opções e a maior parte dos conectivos faz parte do nosso vocabulário. Então, a gente não precisa ficar decorando, colocando um tanto de coisa na cabeça, repetindo toda hora, porque a gente já sabe um pouquinho disso, só que sem entender a gramática, sem entender o sentido por trás. E, por fim, a quinta competência, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. A quinta competência é a nossa proposta de intervenção. A proposta de intervenção no Enem, ela só tem duas regras. A primeira regra é que você tem que respeitar os direitos humanos. Então não vale colocar pena de morte, torturar pessoas, matar ninguém, jogar bomba. É justamente por isso que no Enem geralmente não caem temas muito polêmicos, como política no Brasil, crise econômica, uma coisa do tipo, porque os corretores já preveem que aconteceria muito desrespeito aos direitos humanos, né? De gente querendo matar políticos, etc., pena de morte, esse tipo de coisa. Eu sei que é muito básico eu falar, mas é importante a gente respeitar os direitos humanos, porque se não respeitar, eles zeram a sua redação. E a segunda regra que o Enem coloca para a proposta de intervenção é que tem que ser no mínimo duas. Pode colocar mais, mas tem que ser pelo menos duas. E outra coisa mega, hiper importante que a gente tem que lembrar é que o Enem, por mais que ele não diga, ele quer que tenha uma proposta de intervenção detalhada. Não adianta simplesmente você chegar e falar: precisamos investir na educação do Brasil. Miga, você fez ensino médio inteiro pra chegar a essa conclusão? Tipo assim, todo o seu conhecimento se resume a isso? Isso é muito vago. O Enem quer que a gente faça uma proposta detalhada. Falar quem que vai fazer o quê, com que dinheiro, quer que invista na educação? Tá, mas com que dinheiro que vai investir? Vai investir como? Vai construir escola? Vai melhorar o salário dos professores? Vai colocar livros novos? Vai fazer o quê? Como que a gente vai melhorar a educação? Não é pra você ser raso, é pra você fazer uma proposta detalhada, porque tecnicamente a gente faz uma proposta que seria levada a sério, né? É como se a gente estivesse fazendo uma carta para enviar para presidente do Brasil, ler e falar: nossa, boa proposta é essa, vou fazer isso aqui no Brasil para melhorar a situação, por exemplo, da persistência da violência contra a mulher. Então é pra gente levar a sério a proposta de intervenção e fazer uma coisa assim, viável. Pode ser difícil de fazer, mas tem que ser pelo menos viável. E eu sei que a proposta de intervenção é muito, muito difícil de fazer. Eu sei, eu recebo muitas dúvidas, vocês perguntam muito e eu também tenho muita dificuldade
dificuldade de pensar. Mas uma dica muito valiosa é que os textos motivadores da redação, da proposta de redação, dão uma dica do que é a proposta de intervenção. Como assim? Por exemplo, no tema do ano passado, da persistência da violência contra a mulher, os textos motivadores estavam falando que a Lei Maria da Penha muitas vezes não era eficaz e que muitos casos de violência contra a mulher não eram julgados, que muitas mulheres não sabiam como denunciar. Então, assim, quando o texto te fala uma coisa dessas, ele já tá te dando uma dica do que você pode fazer. É como se ele estivesse te falando, a lei é ineficiente, vamos fazer uma emenda, vamos mudar essa lei, vamos fazer uma lei nova. Aí o texto depois ainda te fala, não, porque só 30% dos casos de violência contra a mulher são julgados. É como se o texto estivesse falando, só 30% dos casos são julgados. Melhor isso aí pra gente, parça. Então os textos motivadores já dão pra gente uma dica do que tá errado e do que a gente pode melhorar. Fica muito mais fácil dessa forma. E outra dica muito legal pra gente fazer uma boa proposta de intervenção é antes mesmo do Enem, a gente dar uma pesquisada nos órgãos que fazem as coisas aqui no Brasil. Porque, por exemplo, se você colocar que, sei lá, que o estado de Minas Gerais tem que melhorar a gestão de lixo pra não poluir o Rio São Francisco. Tá errado, porque quem cuida do lixo não é o estado, é a prefeitura. Então tem que falar que a prefeitura de Belo Horizonte tem que cuidar disso. Então quando a gente tem que tomar muito cuidado para não falar o órgão errado. E também porque às vezes é muito detalhado, então é legal a gente já pesquisar antes para ter uma ideia de quais órgãos dá pra gente usar sempre. Um que eu gosto muito de usar é ministério, porque os ministérios, eles são tipo chefões dos cargos, né? O Ministério da Saúde, da Educação, enfim, eles são órgãos federais que cuidam desse assunto pro Brasil inteiro. Os ministros, eles estão logo abaixo do presidente. Então eles têm grande poder para fazer coisas em uma escala federal, né? Eles podem fazer coisas no Brasil todo. Então é muito legal você pensar quais ministérios existem. Existe o Ministério da Saúde, da Cultura, da Educação, da Agropecuária, da Indústria, esse tanto de ministérios, porque eles têm bastante poder para fazer as coisas. Outro órgão muito legal é a Receita Federal. A Receita Federal é o órgão que pega os nossos impostos. A Receita Federal é a dona da grana. Ela que divide o dinheiro entre os órgãos. Então é muito legal você falar também, por exemplo, quer investir na educação? A Receita Federal poderia destinar uma parte maior dos impostos para as escolas, para os municípios, enfim. É uma coisa legal também de se dizer. E no que diz respeito também à violência, é legal a gente falar um pouco sobre polícia, policiamento, etc. Outros órgãos legais também da gente falar são as secretarias. São várias, existem várias secretarias aqui no Brasil. E a função das secretarias é justamente ajudar o governo federal a gerir, a administrar as propostas e os movimentos sociais. Então existem várias e várias secretarias que cuidam desse tipo de coisa. Outro órgão legal são os conselhos que ajudam a gerir os programas, né? Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre tantos outros programas, são geridos e administrados pelos conselhos, que também existem vários, né? CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho de Aviação Civil, Segurança Civil, esses todos. Então, assim, é legal a gente pesquisar esses órgãos-chave que dá pra gente usar em várias ocasiões. Meu favorito são os ministérios, que são super poderosos. Mas existem vários conselhos também. Existem ONGs, nossa, existem tantas ONGs, que são organizações sem fins lucrativos, que buscam espontaneamente fazer o bem, né? Ajudar. ONGs que ajudam, por exemplo, animais abandonados, ONGs que ajudam viciados em drogas a se restabelecer, ONGs que ajudam prisioneiros que saem da prisão a voltar para a sociedade, enfim. Várias ONGs que, assim, vivem, né? São criadas justamente para ajudar o próximo, então são órgãos legais também da gente tentar mobilizar. Outras propostas legais é quando o governo oferece subsídio, né? Por exemplo, em meio ambiente é muito legal colocar esse tipo de coisa. De, sei lá, queremos que o Brasil tenha mais energia limpa. Então a gente pode pôr que o governo oferece subsídios ou cobra menos impostos de empresas que usem energia limpa para incentivar, ou que o governo dê subsídios para empresas que fazem energia limpa para que ela seja mais barata, esse tipo de coisa. E outra coisa também legal são parcerias público-privadas, né? Entre empresas públicas e empresas privadas para fazer um projeto legal que vá beneficiar todo mundo. Outra proposta de intervenção que é polêmica, é famosa, mas não posso deixar de falar, é a famosa conscientização.
Por que ela é polêmica? Porque todo mundo fala conscientização, mas ela é uma proposta fraca, porque conscientizar as pessoas tecnicamente resolve todos os problemas, mas na prática não ajuda muita coisa. Então assim, eu, por exemplo, coloquei conscientização sim como propósito de intervenção no ano passado, mas foi a minha terceira proposta de intervenção. As minhas duas, que são as principais, eu fiz propostas diferentes, propostas mais eficientes. Então assim, se sobrar linha, se você quiser colocar mais uma, pode sim colocar uma conscientização, mas coloque bem colocada, sabe? Não simplesmente joga, tem que conscientizar as pessoas sobre a persistência da violência contra a mulher. Vai fazer isso como? Vai fazer uma palestra nas escolas? Vai entregar panfletos educativos? Vai entregar cartilhas conscientizadoras? Quem que vai fazer isso? Então, se você quiser, pode sim fazer uma proposta de intervenção, mas faça ela completa, faça ela detalhada, assim como as outras propostas. A essa altura do campeonato, a gente já entendeu grande parte das coisas que tem que ter na nossa redação. Mas como que a gente faz? Passo a passo. Eu pessoalmente gosto de ter 4 parágrafos na minha redação, mas quem quiser colocar 3 parágrafos também não tem problema. O primeiro parágrafo, independente de quantos você queira ter, tem que ser a introdução. Na nossa introdução tem que ter uma coisa, que é a problematização. Na introdução você tem que falar que tem um problema rolando. Então assim, uma coisa muito legal pra gente fazer, já que o texto inteiro é uma argumentação, é começar a argumentar já na introdução, é colocar uma alusão histórica, colocar uma contextualização, uma citação de filósofo, alguma coisa do tipo. Uma coisa que eu gosto muito é já começar com uma alusão histórica ou citando algum filme, algum quadrinho, alguma coisa do tipo. Você pode falar, por exemplo, vou usar o tema da violência, persistência da violência contra a mulher. Você pode começar fazendo uma alusão histórica, falando a violência contra a mulher não é um problema atual, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, desde o século sei lá o que, ela já é um problema. Ou então falando sobre um filme, né? Eu inclusive usei ano passado, usei o filme do Homem-Aranha. Falei, no filme do Homem-Aranha aconteceu isso, isso e isso. Já fora das telas, já fora do cinema, já fora do livro, do quadrinho, esse problema é um problema real aqui no Brasil. Porque na nossa introdução a gente tem que falar, tem isso aqui e isso é um problema. Continua tendo violência contra a mulher e isso é um problema. Então, assim, é muito legal a gente já começar na nossa introdução citando o filósofo, né? Falando, de acordo com o sociólogo Paul Sartre, a violência é sempre uma derrota. Já no Brasil, várias mulheres são violentadas ao longo dos anos. Ou fazer uma comparação também, na Noruega, na Finlândia, poucas mulheres sofrem violência ao longo dos anos. Mas no Brasil, o feminicídio é um problema crescente. Então, assim, são várias propostas, várias formas de você começar a sua redação mesmo, de você começar bem, já citando uma outra área do conhecimento e já começando a convencer o leitor do seu ponto de vista. E passando para o segundo e terceiro parágrafo, ou segundo parágrafo, caso você queira ter uma redação com 3 parágrafos apenas, a gente vai desenvolver um pouco melhor isso. A gente falou na introdução, leitor, isso aqui é um problema. Agora, nesses parágrafos, a gente vai continuar a convencer o leitor de que isso é realmente um problema. Então, assim, eu tenho a famosa estratégia do por que isso é um problema e o que impede o problema de ser resolvido, que todo mundo que já viu meus vídeos de redação conhece. Eu gosto de fazer o primeiro parágrafo de argumentação falando por que essa situação é um problema. Ou melhor, no texto do ano passado, né, que é a persistência da violência contra a mulher, eu falei por que a violência contra a mulher continua sendo um problema aqui no Brasil. Então eu coloquei um tanto de argumentos para o leitor perceber, nossa, realmente ainda tem violência contra a mulher no Brasil. E no meu terceiro parágrafo eu escrevi o que impede esse problema de ser resolvido. Por quê? Porque aí já vai dando uma coesão textual. Porque quando eu falei o que impede o problema de ser resolvido, eu coloquei alguns motivos que eu resolvi na minha proposta de intervenção. Como assim? Eu falei, a violência contra a mulher continua sendo um problema no Brasil por causa disso, disso, disso. Só que esse problema tá longe de ser resolvido, porque muitas mulheres têm medo de denunciar, muitas mulheres não sabem como denunciar, muitos casos de violência contra a mulher não são julgados, a Lei Maria da Penha não é eficiente. Falei, a violência contra a mulher continua sendo um problema por causa disso. E aí, na minha proposta de intervenção, eu falei, então, já que muita mulher não sabe como denunciar, vamos fazer uma conscientização para mostrar que tem o Disque Denúncia, que tem formas anônimas de denunciar a violência, vamos melhorar a Lei Maria da Penha para incluir
todos os casos de violência contra a mulher, para ela ser uma lei mais eficiente. Vamos colocar a gente para julgar mesmo esses casos de violência contra a mulher, para não deixar as pessoas impunes. Então, os problemas que eu falei que tinha no meu texto, eu acabei resolvendo. E essa é uma dica muito legal, que vai fazer o seu texto fluir do início ao fim. Então, é muito legal você falar primeiro por que essa questão é um problema e depois o que impede esse problema de ser resolvido. E aí, na proposta de intervenção, você vai, de fato, resolver esse problema. E existem muitas maneiras legais de você começar a sua proposta de intervenção. Eu tenho a clássica frase de, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse, mas você também pode falar, diante do exposto, temos que fazer isso, isso e isso, logo, dessa forma, dessa maneira, enfim, várias formas de iniciar o seu parágrafo de intervenção. E uma dica legal também é que depois da sua proposta de intervenção, se sobrarem linhas, é legal também você finalizar o seu texto falando como que o Brasil, como que a sociedade seria melhor se a gente aplicasse a sua proposta de intervenção. É você falar, por exemplo, dessa forma haverão menos pessoas impunes no Brasil, dessa forma as mulheres terão mais segurança no Brasil. Falar, o Brasil seria um lugar melhor se a gente levasse a sério isso que eu tô falando, se a gente fizesse as medidas que eu tô sugerindo. Então, assim, isso não é obrigatório, é só uma sugestão muito legal para fechar a sua redação caso sobre linhas, e fica mais bonitinho também, mas de forma alguma é obrigatório. Eu, por exemplo, não tive espaço para colocar isso na minha, mas não tem problema nenhum. E por fim, antes que eu me esqueça, a questão do título. Tem muita gente que não sabe se deve ou não colocar título. Na redação do Enem, o título é opcional, você pode ou não colocar. Eu, no meu caso, eu prefiro não colocar porque aí eu tenho uma linha a mais para desenvolver a minha argumentação, para fazer mais uma proposta de intervenção, esse tipo de coisa. Mas se você quiser, se você tiver um título original, um título criativo, um título que vai adicionar no seu texto, não tenha dó nenhuma de escrever um título, inclusive vá firme, escreva um título bem legal que pode ajudar bastante sua redação. E também, antes que eu me esqueça, citações filosóficas. Eu fiz recentemente um vídeo com 50 citações filosóficas pra gente colocar no Enem. E muita gente pergunta quando que eu devo colocar, se tem que colocar com aspas, se coloca no início, no meio, do final. A citação você pode colocar onde você quiser. Você pode começar seu texto com a citação, você pode argumentar usando a citação, você pode colocar sua proposta de intervenção usando a citação. Então, assim, é onde se encaixar melhor, é onde você vê que ela vai se encaixar melhor, que vai ficar mais bonitinho, que vai dar mais certo, vai ter uma coesão melhor com o que você tá falando. E sobre aspas, você pode sim colocar aspas, né? De acordo com o filósofo, abre aspas, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, fecha aspas, pode, claro, sem problema nenhum. Mas se você falar a citação com as suas próprias palavras, ao invés de escrever palavra por palavra igual a pessoa falou, não tem problema, você não precisa usar aspas nesse caso, ok? Então, assim, dependendo de como você escrever a citação, as aspas são ou não necessárias. Então, gente, é isso. Eu tô sentindo que esse vídeo ficou gigantesco, mas eu espero que tenha ficado bom. Isso foi só um super resumo, uma super revisão do que eu já falei nos meus outros vídeos, então, por favor, não deixem de assistir os meus outros vídeos com mais citações, com mais dicas de como começar a argumentação, do que escrever, esse tipo de coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dê um piate nesse vídeo porque dá muito trabalho pra fazer, e se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as outras dicas do Enem, de redação e de história. E muito obrigada pela paciência pra você que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo!